Hoje, dia 7 de outubro de 2022. A xícara vazia e a cura do cego. Preconceito e passado. A xícara de chá. Nain, um mestre zen budista, recebeu a visita de um professor que queria saber sobre o zen. Durante a conversa, o professor interrompia o mestre com frequência para impor suas convicções, mostrando sua incapacidade de ouvir e aprender o que o mestre Nain tentava lhe passar. Tanto falava que não bebeu o chá que lhe foi servido. Então, o mestre serviu-lhe mais chá, e o serviu com toda a calma deste mundo. Mesmo com a xícara cheia, o mestre continuou derramando mais chá sobre a xícara. O professor não se conteve. Por acaso não percebe que a xícara está completamente cheia e que já não cabe mais nenhuma gota? Está derramando. O mestre então disse calmamente: assim como esta xícara, o senhor está cheio de opiniões e conceitos pré-estabelecidos. Desta forma, como poderia entrar um novo ensinamento? Como poderei dar-lhe novas ideias e perspectivas se você não tem espaço para elas? Esvazie sua xícara. Então, esta anedota zen mostra que nós, como professor, estamos cheios de conceitos. Conceitos de absolutamente tudo. Conceitos até de Deus. Porque um conceito de Deus não é Deus. Então, nós vamos formando todo um universo de conceitos que muitos mestres chamam de projeção mental. Então, a nossa vida passa a ser uma projeção mental. E nós precisamos desses conceitos para construir uma falsa identidade de quem nós achamos que nós somos. Comumente chamado de ego, essa falsa identidade. Então, esses conceitos falsos vêm de toda a nossa formação cultural, familiar, religiosa, social, política, e nós vamos criando um mundo falso, que é uma projeção mental, e vamos construindo a nossa identidade, quem nós achamos que nós realmente somos. O que acontece é que esses conceitos não têm consistência. Eles são impermanentes, fazem parte do mundo fenomênico. Tudo passa, né? Nada tem consistência. Então, esses conceitos, mais cedo ou mais tarde, vão desmoronar. E quando eles fazem isso, a pessoa, o ego, se sente ameaçado. A falsa identidade se sente ameaçada. Isso acontece não só com conceitos religiosos, mas também políticos. A pessoa constrói toda a sua vida e a sua identidade em cima de uma doutrina política e, num determinado momento, se mostra falsa. Então, a vida da pessoa desmorona e ela não sabe mais quem ela é. Então, nós somos tomados de preconceitos, conceitos que não correspondem à realidade. São uma projeção mental. São o que muitos mestres chamam de mundo de ilusão. Certo? Agora, nós precisamos esvaziar a xícara. Nós precisamos nos despojarmos desses preconceitos todos. Porém, não são apenas os conceitos. Há também uma questão do passado que nos aprisiona. Então, vamos ver isto. A cura do cego Bartimeu. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu tenho a vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, nessa passagem de Marcos, do Evangelho de Marcos, a gente vê que o cego Bartimeu, ele é um mendigo, ele não tem nada, ele só tem uma capa. A capa, de manhã, serve para recolher as esmolas. De noite, para cobrir no frio do deserto. Muito bem. Ao perceber que era Jesus, ele grita: Filho de Davi. Isso quer dizer o seguinte: ele reconhece Jesus como Messias. A genealogia do Messias está também nos evangelhos. Então isso é sinal de que ele sabe quem ele está chamando. Tá? Não é uma pessoa qualquer. Ele sabe quem ele está chamando. Os discípulos, agindo como guarda-costas, ficam cercando assim e não quer que Jesus seja incomodado. Mas ele começa a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nesse momento, você vê que ele sabe muitíssimo bem a quem ele está se dirigindo. Em seguida, ele é chamado. O mais interessante dessa passagem é que o manto que servia para recolher as esmolas e para abrigar de noite, ele joga o manto de lado para ir encontrar com Jesus. Isso tem um simbolismo muito profundo, porque o manto simboliza a vida passada, inclusive a vida de mendigo, né? Então simboliza o passado. E o que significa tudo isso? Que ao encontrarmos-nos com a divindade, né, nós devemos encontrar uma renovação por inteiro. Então nós temos que deixar o passado de lado. Não podemos trazer conosco o nosso passado. Eckhart Tolle já diz bastante que nós vamos ao passado buscar a experiência da dor, e assim a gente não se liberta nunca, que nem um disco quebrado, ficar repetindo. Mas quando você vai para uma renovação espiritual diante da divindade, então você tem que se despojar do passado, que é simbolizado pelo manto. Tá? Então, juntando as duas histórias, para que a gente seja renovado integralmente pela divindade, pelo Espírito Divino, pela consciência de Deus, nós temos que deixar de lado o passado e temos que deixar de lado todas as nossas falsas construções de identidade, conceitos e preconceitos. Então nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos. O que eu costumo chamar de entrega mística, de rendição, de entrega devocional. E essa entrega é amar a Deus sobre todas as coisas. Voltando ao cego Bartimeu, também é interessante, ele vai a Jesus, ele sabe quem é, então ele não testa, ele não faz rodeios, ele vai diretamente, sabe o que ele quer e sabe o que é a verdade. E assim, por isso Jesus diz: a tua fé te salvou. Por quê? Porque ele realmente acreditava. Né? Acreditava realmente. Não é uma questão de acreditar. Ele sabia a verdade. Então, ele volta a ver. Mas o mais interessante de tudo é a última frase. Uma vez que ele passa a ver, ele passa a seguir Jesus. Então, ele não é uma pessoa qualquer, ele é um grande discípulo. Ele é um discípulo desperto. Ele foi desperto, ele sabia quem era a verdade e no encontro
né, com Jesus, ele sai inteiramente renovado e desperto. Então ele segue Jesus. Por quê? Porque a vida passada, assim como o manto, não tem mais absolutamente sentido nenhum. Então ele passa a seguir Jesus. Diferente do paralítico, que foi curado, pegou a cama e foi para casa. Depois de ser paralítico a vida inteira, o mínimo, a única coisa que faria sentido seria se tornar discípulo e seguir Jesus. O cego fez isso. E o cego fez isso dentro de uma consciência muito elevada. Então, ele é um grande discípulo. Grande discípulo. Né? Não é falado, mas ele, a partir daquele ponto, né, voltou a ver. Mas ver é uma metáfora da iluminação. Uma vez que passou a ver, a partir daquele momento, nada que ele possa ver que não seja o caminho espiritual vale a pena. Ele já deixou o passado para trás. E deixou junto com o passado todos os conceitos mundanos. Então, ele segue a ser renovado pela palavra de Deus, pelos conceitos da verdade. Ele sabe que é a verdade. Né? Então, esse é o exemplo que nós temos, tanto da xícara do chá, quanto aos preconceitos mentais, quanto o exemplo do cego Bartimeu sobre o nosso apego ao passado. Agora eu trago a vocês esta carta do tarô, o julgamento. Veja bem, nós vemos aí um homem, uma mulher, uma criança, nus, saindo do túmulo. Um anjo chamando com a trombeta é o anjo da ressurreição. Então ele chama, né, essas pessoas para uma nova vida. Chamam do túmulo para uma nova vida. E não pode ser mais uma vida de ilusão, porque é a ressurreição, né? O túmulo ficou para trás. E eles estão nus porque a verdade é nua. A roupa ficou no túmulo. É o passado, assim como o cego Bartimeu. Então essa carta é sempre um chamado para uma nova vida, mas uma nova vida cheia de significado. Não é mais uma ilusão, não é mais uma tolice, não é mais um passatempo. Então, é a carta, né, do caminho que vale a pena. Enxergamos, mas enxergamos para uma nova vida. E assim, a gente se esvazia dos nossos conceitos, das nossas projeções mentais, a gente se esvazia do apego ao passado, a gente se esvazia do sofrimento inútil, e então, finalmente, a gente se entrega a Deus, se entrega ao sentido da vida, que é amar. Nada mais faz sentido a não ser seguir este caminho da espiritualidade, que é a água da vida. Desejando, então, que sejamos todos renovados e restaurados, eu agradeço, agradeço, agradeço. Tenhamos todos uma semana de paz.